Bom dia, 1001, bom dia, 1004. Espero que esteja tudo bem com vocês. A semana 2 do PET aí, né, do segundo PET de vocês, o pessoal retoma o conceito de equação linear, tá? E ele retoma esse conceito a partir de um texto, né, falando sobre a mistura do ouro, que o ouro puro, né, que ele é muito mole para se fazer qualquer tipo de objeto. Então, para que se obtenha uma consistência ideal, é necessário que se misture prata e cobre, tá certo? Ele disse assim que um ouro para ter 75% de pureza, né, há que se misturar 12,5% de prata fina e o restante de cobre. Considerando X como a quantidade que representa o cobre nessa liga metálica, é para você marcar qual das duas equações que traduz todo o seu texto. Bom, lembrando que se você misturar prata, cobre e o ouro, você obtém 100% da mistura, tá certo? E 100% é igual a 1, né? 100% é 100 sobre 100, portanto dá 1. Então, a equação que traduz, né? Quando ele coloca 12,5%, eu coloquei aqui para vocês, 12,5% é 12,5 sobre 100. E 12,5 sobre 100 é 0,125 de prata, certo? Então, 0,125 mais a quantidade de cobre, correto? Mais a quantidade de ouro, que é 75%. E 75% é 75 sobre 100, que dá 0,75. Então, a opção correta seria essa aqui, ó. Tá certo? Então, prata mais o cobre mais o ouro vai dar a mistura 100%. E 100%, como eu já disse, 100% é 100 sobre 100. 100 sobre 100 é igual a 1, ou seja, a mistura completa. Aí você vai resolver essa situação aí, a equação do primeiro grau para vocês, eu acredito que seja simples para descobrir a quantidade de cobre, correto? Ele lembra que uma equação linear é toda a equação da forma ax mais b igual a c. O ax aqui, o a é o valor, é o coeficiente da incógnita x. O b seria a incógnita x com expoente zero. O expoente zero é igual sempre a 1, então é um valor constante, igual a outro valor constante que ele chamou de c. Então, o A, o B e o C são números racionais. E com A diferente de zero, por quê? Se o A for zero, ele vai cancelar o valor de x, então você deixa de ter uma equação. Veja outro exemplo. Né? Ele colocou um exemplo para vocês, que eu acho que dispensa qualquer comentário. Né? Ele deixou resolvido também, então eu não vou gastar tempo aqui. Se você tiver dúvida, me acione, por favor, tá? Que sempre estarei disposta a te atender. A questão 2, ele colocou equações cruas. E eu acredito também que não é problema para vocês, não. Então, acho que a gente pode ir só para o gabarito, tá? Então, basta resolver as equações do primeiro grau. Na letra A, você vai achar 18. Na letra B, 1. Na letra C, menos 5. Na letra D, 0. Na letra E, 5. E na letra D, na letra F, aliás, 2,8. Se você tiver dúvida, mais uma vez me acione lá no privado, que eu estou aqui para isso. A questão 3, ele coloca um texto para você, aí ele já vem com problemas, solução de problemas usando as equações lineares. A cobrança pelo plano mensal de uma operadora, tá aqui, de celular é feita da seguinte forma: R$ 45,00 de taxa fixa, mais 80 centavos por mensagem enviada e R$ 1,20 por minuto de ligação. Se em um mês o usuário desse plano enviou 32 mensagens e sua conta mensal foi de R$ 208,60, qual foi a duração total em minutos das ligações feitas por ele neste mês? Bom,
Traduzindo, o preço fixo, R$ 45. As mensagens são 80 centavos por mensagem. Plano carinho esse, que eu chamei a quantidade de mensagens de X. E a ligação por minuto é 1,20. Então, a quantidade total de minutos eu chamei de Y, tá? No texto diz que ele fez um total de mensagens, 32 mensagens. Eu quero saber e também deu o valor total da conta. Ele pediu quantos minutos de ligação esse cliente fez nesse mês. Traduzindo o texto para uma equação, a gente vai ter os 45 fixo, mais 80 centavos vezes o total de mensagens, mais 1,20 vezes o total de tempo gasto, que vai dar o total da conta. Como ele disse que ele fez 32 mensagens, 0,8 vezes 32, aí eu traduzi a equação, certo? O nosso objetivo é descobrir o tempo gasto de ligação em minutos. Resolvendo a equação do primeiro grau, né? Que eu já fiz direto aqui? 1,20y, então, é igual a 208,60 menos os 45 que vem para cá, menos 25,60, que é 0,8 vezes 32. Então, no final, você vai dividir 138 por 1,20, que dá um tempo total de 115 minutos de ligação. Questão 4. A questão 4 é uma questão bem, bacana, simples. Ele fala que uma equipe, em uma reunião, compareceram 42 pessoas. Se o número de mulheres era o dobro do número de homens e o número de crianças era o triplo do número de homens, quantas mulheres, homens e crianças compareceram à reunião? O segredo aqui é você lembrar que na reunião, então, tinha homens, mulheres e crianças. Acontece que a mulher era o dobro do homem e a criança era o triplo do número de homens. Então, você vai escrever uma equação em função do número de homens. Homens, número de homens, o número de mulheres é o dobro do de homens e o de crianças é o triplo. Somando isso tudo, tem 6 vezes o número de homens, que dá 42 pessoas. E 42 dividido por 6 são 7. Quer dizer que são 7 homens. Bom, mulheres são 2 vezes o número de homens, 2 vezes 7, 14. E as crianças é o triplo do número de homens, 3 vezes 7, 21 crianças. Se você somar tudo, é óbvio que vai dar 42. A questão 5, ela é um pouquinho mais complexa, né? Ela fala lá do Enem, não poderia ser diferente. Um grupo de 50 pessoas fez um orçamento inicial para organizar uma festa que seria dividida entre elas em cotas iguais, tá? Total de 50 pessoas e o preço seria dividido em cotas iguais, ou seja, cada um pagava o mesmo valor. Verificou-se ao final que para arcar com todas as despesas faltavam R$ 510. Só que ainda entraram 5 novas pessoas. No acerto, foi decidido que a despesa total seria dividida em partes iguais pelas 55 e não pelas 50. Quem não havia ainda contribuído pagaria sua parte e cada uma das 50 pessoas do grupo inicial deveria contribuir com mais 7. De acordo com as informações, qual foi o valor da cota calculada no acerto final para cada uma das 55 pessoas? Bom, vamos pensar aqui. As pessoas que já tinham entrado, que eram 50, devem pagar mais R$ 7, tá certo? Então, o que eu coloquei aqui? Se cada uma das que já tinha entrado vai ter que pagar mais R$ 7, então vai acrescentar um valor de R$ 350. Então, a gente vai ter que descobrir qual é o valor, total lá. Diz que faltava 510. Então, faltavam esses 350, mais os 5 vezes. Por que 5 vezes? 5 pessoas entraram, elas vão pagar o valor inicial que as primeiras tinham pagado, mais 7. Mais os 350 vai dar o valor que faltava, que era 510, certo? Então, multiplicando aqui,
eu preferi dividir, você pode aplicar a distributiva, mas você também pode deixar esse aqui, eu passei os 350, deu 160, certo? Como o 5 está multiplicando, eu passei o 5 dividindo 160, que deu R$ 32. Então, o valor inicial que cada um pagou foi de 32 menos 7, que R$ 25. Só que cada um teve que pagar mais 7, certo? Então, é 25 mais o 7, que deu um total de R$ 32 para cada pessoa pagar. A questão 6 era para você resolver uma equação aí simples, né? E ele te pergunta o seguinte. Vamos lá. Para resolver a equação, ela tá aqui, ó. Tá? Eu coloquei para cá, você aplica distributivo, né? 2x menos 26 mais 1. Eu organizei x com x, o número com número, pela propriedade, né? Aditiva, né? Das equações. X menos 2x menos x, menos 25 com menos 4, menos 29. Aqui seria menos 1. Então, menos 29 dividido por menos 1 vai dar 29. Ou, como alguns professores gostam, multiplica por menos 1, que vai ficar tudo positivo. É outra bem simples. Era a opção C como resposta. Olha, pessoal, quando eu falo simples, eu não estou dizendo que você não possa ter dificuldade, não, tá? Se tiver, é só me acionar que a gente conversa melhor. Na questão 7, ele vem lá falando do seguinte: a soma das idades de 3 irmãos que nasceram com espaçamento de 2 anos entre eles é de 36 anos. Qual é a idade do irmão mais velho? Eu coloquei para vocês aqui. Se eu disser que a idade do irmão mais velho é X, como o espaçamento de um para outro é de 2 em 2 anos, do primeiro para o segundo vai ter 2 anos a menos do que o primeiro. E o terceiro vai ter 4 anos a menos em relação ao mais velho. Então, o primeiro é X, o segundo é X menos 2 e o terceiro, X menos 4. Ele diz que a soma é 36, tá certo? Eu já fui direto aqui, porque afinal de contas é primeiro ano. Então, eu somei um x mais um x mais um x, 3x. Menos 2 com menos 4, menos 6. E a soma de tudo, 36. Então, 3x é igual a 36 mais o 6, 42. X é 42 dividido por 3, dá 14 anos. Então, o mais velho tem 14, o segundo tem 14 menos 2, que é 12, e o terceiro tem 14 menos 4, que são 10 anos. Enfim, questãozinha simples também, tá? A questão 8 é bem típica do Enem, que é um texto bem grande, mas você, o que te interessa é saber que são 3 saltos, tá certo? Ele parte com o primeiro salto e percebe que vai caindo essa distância. Do primeiro para o segundo, o alcance diminui 1,2 e do segundo para o terceiro, menos 1,5. Então, ele quer alcançar um total, uma meta de 17,4 metros. De acordo com o que vai diminuindo, qual a distância alcançada no primeiro salto deveria estar entre? Bom, aí eu chamei o primeiro salto, é óbvio, de x. No segundo salto, ele diminui em relação ao primeiro 1,2 metros. E no terceiro, ele diminui em relação ao segundo, não ao primeiro, em menos 1,5. Então, é o segundo menos 1,5. Só que, somados isso tudo, é a meta dele, que é 17,4. Então, se eu somar um x mais um x mais um x, são 3x. Somando essa turma toda aqui, 3,9. Isso vem para cá como mais 17,4 mais 3,9, 21,3. E se eu dividir 21,3 por 3, dá 7,1 metro. Aí, nas suas opções lá, né, a distância alcançada do primeiro teria de estar entre. Então,
já que é maior do que 7 e menor do que 8, teria que estar entre 7 e 8 metros. Opção D como resposta. A questão 9 também é uma questão muito bem elaborada, né? Vamos lá. Por que muito bem elaborada? Primeiro, que milímetro, metro, centímetro. A gente só trabalha com unidades iguais. Esse texto é o seguinte: o marceneiro recebe a encomenda de construir a passarela com 14,935 metros de comprimento. Só que isso está incluindo as tábuas e os espaçamentos entre elas, correto? Então, a primeira coisa que eu tenho que me preocupar ou ficar atento é para as unidades de medida: centímetro, milímetro e metro. A gente vai ter que transformar isso. A segunda coisa que eu tenho que me atentar é que eu quero o número T de tábuas, tá certo? Só que entre as tábuas tem espaçamento. Mas você pode perceber que entre uma tábua e outra, se eu tiver duas tábuas, o que acontece? Eu vou ter um espaçamento. Se eu tiver 3 tábuas, eu vou ter 2 espaçamentos. Se 4, 3. Então, a gente pode dizer que o espaçamento é o número de tábuas menos 1. Perceba, 2 tábuas, 2 menos 1, 1 espaçamento. 3 tábuas, 3 menos 1, 2 espaçamentos. 4 tábuas, 4 menos 1, 3 espaçamentos. Então, voltemos aqui. Vamos lá. Eu coloquei aqui, ó, que se precisar a gente retoma essa ideia. Tábuas eu chamei de T, número de tábuas. O espaçamento é T menos 1, que é de 15 milímetros esse distanciamento, correto? A largura da tábua é de 10 centímetros. Como eu estou trabalhando com milímetro, eu posso trabalhar tanto com centímetro como decímetro, como metro. Mas o milímetro a gente vai ter número inteiro, então é melhor. 10 centímetros para milímetro, centímetro para milímetro, eu vou multiplicar por 10. Então, 10 centímetros são 100 milímetros. E o comprimento total da ponte é metros, 14,935 metros. Transformados para milímetro, ó, você está em metro. Para milímetro, o milímetro é 1000 vezes menor do que o metro. Então, metro transformado para milímetro, eu vou ter que multiplicar por 1000. E multiplicar por 1000 é deslocar 3 casas à direita. Então, é 14.935 milímetros o comprimento da ponte. Dúvidas? Me acione. Bom, vamos lá. O que seria o comprimento total da ponte? É os espaçamentos mais a quantidade de tábuas, tá certo? Então, o espaçamento tem 15 milímetros. Então, é 15 vezes a quantidade de espaçamentos mais a largura de cada tábua é de 100 milímetros. Então, é 100 vezes a quantidade de tábuas. Se eu somar isso tudo, eu vou ter o comprimento total da ponte, 14.935 milímetros. Aplicando a propriedade distributiva, né, você vai ter 15T menos 15 mais 100T. Somando 15 mais 100, 115. Esse 15 vem para cá somando 14.950. Quando eu fizer a operação inversa, 14.950 dividido por 115, 130 tábuas que ele vai precisar. Então, é uma questão muito bem elaborada aí, como sempre. A questão 10 tá aqui. A questão 10, ele fala das escalas Celsius e Kelvin, tá? E pede para você usar a tabela para determinar na escala Celsius para uma temperatura de 400 Kelvin. Ou seja, ele quer o valor em Celsius para uma temperatura de 400 Kelvin. Se eu observar aqui, ó,
o ponto de gelo de um e de outro Celsius e Kelvin? A diferença 273 menos zero é 273. E de 373 para 100 também 373 para 100 também é 273. Então, a diferença, eu posso dizer que a diferença entre Kelvin e Celsius é de 273. Foi isso que eu fiz aqui, ó. 273 menos 0 é 273. E lá no ponto de ebulição também é 273. Então, o que eu posso dizer? Que Kelvin menos Celsius é 273. A partir disso, eu posso montar a equação que eu precisar, usando Kelvin ou usando Celsius. Então, Kelvin vai ser 273 mais graus Celsius, ou Celsius é igual a Kelvin menos 273. Eu preferi esta porque ele está perguntando em graus Celsius. Como ele quer saber 400 Kelvin, no lugar de Kelvin eu coloquei os 400. Celsius é 400 menos 273. Então, quando na escala, né, Kelvin for 400, na escala Celsius vai ser 127 graus. A questão 11, né? Na questão 11, ele coloca para vocês, e aqui ficou muito mal escrito, provavelmente vocês não entenderam, o IMC é índice de massa corporal. Essa fórmula é essa aqui, ó. IMC é igual a massa da pessoa dividido por sua altura ao quadrado, tá? Então, é isso aqui a fórmula, que ficou muito mal escrita lá. Bom, os cientistas, eles fizeram um gráfico especial, né, para crianças e jovens adultos, tá? Chamado porque crianças têm um índice de gordura maior e com o passar do tempo isso vai diminuindo, tá? O que acontece? Uma mãe resolveu calcular o IMC de seu filho, um menino de 10 anos de idade com 1,20 m de altura e 30,92 de massa corpórea, tá certo? A questão quer saber do seguinte: para estar na faixa considerada ideal, vou puxar aqui, ó. Para estar na faixa considerada normal de IMC, os valores mínimo e máximo que esse menino precisa emagrecer, ou seja, já está falando que ele está acima, devem ser respectivamente. Beleza. Você vai analisar o gráfico. O menino tem idade de 12, tá certo? Analisando o gráfico, a idade de 12, o mínimo aqui, ó, é 14. E o máximo tem que ser 18. Então, ele tem que variar o IMC entre 14 e 18, tá? Para ele estar na faixa ideal, maior que 14, menor que 18. A partir disso, o que você vai fazer? Usar a fórmula. O que a gente vem aqui? Para estar no mínimo, o IMC é a massa corpórea dividido pela altura ao quadrado. A altura dele vai permanecer, né? Isso aí por um período. Então, calculando isso, 1,2 ao quadrado é 1,44. Então, aqui eu já fui direto. Se aqui é 1,44, aqui está dividindo, passa para cá, multiplicando. Então, x vai ser 14 vezes 1,44. E 14 vezes 1,44 são 20,16, tá certo? Isso aqui é para ele estar no limite mínimo, tá certo? Para ele estar no limite máximo, a massa, o índice, o IMC dele tem que ser 18. Então, para descobrir o peso que ele deveria estar, para estar no limite máximo, é 18 é igual o peso lá no limite máximo dividido pela altura ao quadrado. A gente já fez isso, já sabe que vai dar 1,44.
Já que está dividindo, passa para lá, multiplicando. 18 vezes 1,44 vai ser 25,92. Então, o peso dele no limite máximo, né, do índice de massa corporal aí, teria que ser 25,92. Só que a pessoa em questão, ela pesa 30,92, tá certo? Então, para estar no limite ideal, o que você tem que fazer? 30,92 menos 25,92, tá certo? Que vai dar 10,32, correto? E 30,92, opa, aqui não, 30,92 menos 25,92 vai dar 5, tá certo? E 30,92 menos 20,16 vai dar 10,32. Então, para estar no limite, né, ele tem que emagrecer de 5 a 10,32 quilos. Aí ele ficaria nos limites mínimo e máximo, correto? É uma questão também, né, de novo aí, muito bacana. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Até a próxima. Não se esqueçam de acionar caso for preciso. Tudo bem? Tchau para vocês, até a próxima.